Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Matemática Financeira. No vídeo de hoje, a gente vai dar início a uma nova etapa. Na etapa anterior, a gente falou sobre a capitalização, falamos sobre juros simples e falamos sobre juro composto. Agora, nós vamos trabalhar o assunto das taxas. Nós teremos algumas aulas falando sobre essa questão de taxas. A nossa apostila atualizada está aí na descrição do vídeo. Também na descrição do vídeo está o link da playlist completa. Então, baixe a apostila para que depois dessa aula você tente fazer os exercícios antes da gente poder corrigir, tá bom? O nosso assunto de hoje é o primeiro tópico que nós vamos tratar sobre taxas, tá certo? Que são as chamadas taxas equivalentes. Então, vamos entender o que são essas taxas equivalentes e vamos poder, então, fazer alguns exercícios para poder aplicar elas. Então, vamos ler aqui a definição de taxas equivalentes. Quando duas ou mais taxas com períodos de capitalização distintos são aplicadas sobre o mesmo capital por um mesmo período, produzindo o mesmo montante, elas são denominadas taxas equivalentes. Então, por exemplo, eu tenho uma taxa que é capitalizada mensalmente e uma taxa que é capitalizada anualmente, certo? Elas têm valores diferentes. No entanto, quando eu aplico elas por um mesmo período de tempo, eu pego um valor em dinheiro, aplico com a taxa que está em meses, mensal, e a taxa que é anual, e depois, sei lá, de 3 anos, 4 anos, eu encontro o mesmo valor final, o mesmo montante. Vai render a mesma quantidade de juros. Então, são taxas diferentes, são taxas com períodos de capitalização diferentes, mas que no fim me levam para o mesmo lugar, me levam para o mesmo montante. São chamados, então, taxas equivalentes, tá bom? Essas taxas equivalentes elas se aplicam aos juros simples e aos juros compostos. Nós veremos primeiro aqui em relação aos juros simples. Pois bem, taxas equivalentes nos juros simples. As taxas equivalentes nos juros simples também são denominadas de taxas proporcionais, pois sua equivalência pode ser verificada por meio do uso de grandezas proporcionais, que é a ideia da regra de 3, beleza? Uma forma de identificar se duas taxas são proporcionais é usar essa linguagem aqui. A taxa vezes o tempo. No capítulo anterior, nos capítulos anteriores, a gente usou o t como tempo. A partir de agora, a gente vai usar o n. Eu mostrei questões onde cai o t, onde uso o n. Você tem que dar conta de usar as duas formas. Eu vou preferir usar o n daqui para frente, porque é a mais utilizada. Então, como é que eu vou saber que duas taxas são equivalentes? Eu pego essa taxa, multiplico pelo período dela, e vou pegar a outra taxa e multiplico pelo período dela. Eu vou te mostrar isso na prática. Em relação às grandezas proporcionais, as taxas proporcionais, isso é questão de prova. Então, eu vou deixar no finalzinho do vídeo para falar sobre isso e explicar melhor. Então, essa ideia de taxas proporcionais, beleza? Então, vamos aprender na prática como que a gente vai fazer isso aí e também como é que cai em questões de prova. Então, olha só, temos aqui dois exemplos para você poder entender o que é que eu estou falando. No primeiro exemplo, ele faz a pergunta assim: qual a taxa semestral equivalente ao investimento de 3% ao mês? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma taxa de 3% ao mês. Eu preciso achar uma taxa que vai ser capitalizada, ao invés de ser capitalizada mensalmente, mês a mês, ela será capitalizada semestralmente, de 6 em 6 meses. E não importa o que vai acontecer, seja essa taxa semestral, seja essa taxa mensal, se eu aplicar por 3 anos, vai dar o mesmo montante, seja na capitalização mensal, seja na capitalização semestral. Daqui 15 anos, 18 meses, não importa. Qualquer uma dessas taxas vai me levar ao mesmo montante. Isso é ser uma taxa proporcional. Bom, professor, como que a gente trabalha essa fórmulazinha que o senhor passou para a gente? Bom, aqui, esse 1, a gente pode dizer que isso aqui vai ser a taxa mensal e esse 2 será a taxa semestral. Então, o n, que é o tempo, será o período de tempo mensal e aqui será o período de tempo semestral. Você pode trocar também, não tem problema. Dizer que o 1 é o semestral e o 2 é o mensal. Isso não muda nada. Então, vamos montar as informações igual eu costumo montar sempre. Você não precisa fazer isso aqui na prova, mas isso aqui é só para ser didático, beleza? Então, vamos lá.
Taxa mensal. Então, o I1 eu vou considerar como sendo o IM. Por que que é o IM? Porque é a taxa mensal, certinho? Deixa eu dar um zoom aqui, vai melhorar a nossa visualização do exercício, né? Então, veja só, o IM, taxa mensal, é igual a 3% ao mês. Isso o enunciado nos diz. O N, gente, o N é o tempo considerado em meses. A taxa não é semestral? Um semestre tem 6 meses. Então, eu peguei a ideia do semestre, eu sempre pego o período maior, tá? Então, aqui está falando de mês e aqui está falando de semestre. Então, vou pegar o semestre, que é o maior. E um semestre, convertendo isso em meses, é igual a 6 meses, beleza? Qual é a taxa semestral equivalente? Eu não sei. É isso que o enunciado está me pedindo, que eu descubra qual é a taxa semestral. Então, é alguma quantidade de porcento ao semestre, que eu não sei ainda. E o que mais? Bom, nós temos isso aqui, ó, o NS, que é o tempo semestral. Um semestre é igual a um semestre, por isso que eu coloquei um S aqui, beleza? Então, eu tenho tudo para poder colocar nessa fórmula aqui. Eu tenho 4 informações aqui, 3 delas eu conheço, uma delas eu vou descobrir quem é. Então, essa mesma fórmula, eu vou escrever ela aqui embaixo. Ó. Veja só, taxa mensal vezes o período em meses vai ser igual a taxa semestral vezes o período considerado em semestres, tá bom? Aí basta fazer uma simples substituição. Qual é a taxa mensal? A taxa mensal é de 3 meses. Então, bota um 3 aqui. Qual é o período mensal? Um período de 6 meses. Então, tudo aqui eu pensei em termos de meses. Agora, aqui, eu vou pensar tudo em termos de semestre. Taxa semestral é o que ele quer descobrir. Então, eu vou manter a letra IS aqui. Vezes o período de tempo em semestres. Um semestre é igual a um semestre. Então, coloco o número 1 aqui. Então, o que eu tenho? IS vezes 1 dá o próprio IS. 3 vezes 6, 18. Então, a taxa ela é uma taxa de 18% ao semestre, e não 18% ao mês, igual eu coloquei aqui. Eu vou arrumar lá na apostila. Lá na apostila vai estar assim, ó, 18% AS, que é 18% ao mês. Isso significa que tanto faz eu investir um dinheiro com uma taxa de 3% ao mês, quanto investir um dinheiro com uma taxa de 18% ao semestre. Vai dar na mesma coisa, porque as taxas são equivalentes, beleza? É desse jeitinho que cai em prova, e é desse jeitinho que a gente resolve. Eu não coloquei questão de concurso aqui igual eu costumo colocar, mas vai dar na mesma. Quando você for fazer a lista de exercícios, você vai ver que de fato é assim, tá bom? Então, vamos para o próximo exemplo. Beleza, então vamos prosseguir. Já até arrumei aqui, ó, a taxa semestral é 18% ao semestre, tá bom? No segundo exemplo, nós temos a seguinte solicitação. Qual a taxa mensal equivalente ao investimento de 48% ao ano? Vamos, então, colocar as informações. Em primeiro lugar, taxa anual, ele nos dá a taxa anual 48% ao ano. Então, escreve aqui. Período, gente, o período anual. Aqui está falando de anos, aqui está falando de meses. Foi o que eu falei no exemplo anterior. Sempre a gente pega o período de capitalização maior. Aqui nós temos meses e aqui nós temos anos. Então, o período que nós vamos considerar é o período maior, que é o período de um ano. Então, o período anual é o período de um ano. Taxa mensal. Taxa mensal é o que ele está me pedindo. Eu não sei quanto que é a taxa mensal. Então, como eu não sei, deixa aqui a interrogação. Vai dar uma quantidade de porcento ao mês. Eu não sei quanto que é isso. Período em meses. Esse mesmo período que aqui está em anos, aqui a gente vai colocar em meses. Um ano é a mesma coisa que 12 meses. E aí, a gente vai dar um zoom aqui para melhorar a nossa visualização da equação. A formulazinha é taxa anual vezes tempo anual é igual a
taxa mensal vezes tempo em meses. Bom, taxa anual 48%, período 1 ano, igual taxa mensal é o que nós queremos descobrir, período mensal, período de 12 meses. Multiplicando essa galera, I vezes 12 vai dar 12I. Então, 12 vezes a taxa mensal, igual 48 vezes 1, que no caso dá 48. O 12 está multiplicando, passa dividindo. 48 dividido por 12 dá 4. IM, taxa mensal. Então, a taxa é de 4% ao mês. O que isso significa mesmo? Significa que aplicar num investimento que paga 48% ao ano é a mesma coisa de aplicar no investimento que paga 4% ao mês. Isso falando de juros simples. Então, essa é a primeira parte da nossa aula. Taxas proporcionais nos juros simples. Na verdade, taxas equivalentes, que também recebem o nome de proporcionais no juros simples, coisa que eu já prometi explicar no final da aula. Pois bem, vamos considerar agora as taxas equivalentes nos juros compostos. Para encontrarmos as taxas equivalentes nos juros compostos, podemos utilizar a equação abaixo. 1 mais I1 elevado a N1, o que é isso? 1 mais a taxa, certo? 1 mais a taxa elevado ao período. Lembrando que se essa taxa for anual, o período aqui também tem que estar em anos. Igual a 1 mais aí outra taxa. Se essa taxa for bimestral, o período aqui também ele é bimestral. Então, vamos ver como é que isso funciona logo na prática por meio de exemplos, tá bom? Por meio de um exemplo, na verdade. Então, vamos lá. Nesse exemplo aqui, ele está pedindo o seguinte para a gente, ó. Qual a taxa bimestral equivalente a uma taxa de 5% ao mês? Então, tem uma taxa que ela corre juros de 5% ao mês. Então, se fosse uma taxa bimestral, de quanto que ela tinha que ser? Se fosse lá no juros simples, bastava dobrar, né? Mensal para bimestral, né? Um bimestre em 2 meses, daria 10%, mas aqui não é assim. Então, vamos ver isso na prática. Taxa mensal, 5% ao mês, ele nos deu. O período mensal é um período de 2 meses. Lembra que eu estou tirando isso? Aqui eu tenho um período de mês e aqui eu tenho um período bimestral. Um bimestre é o maior. Bimestre é maior que mês. Então, sempre eu vou pensar em termos de bimestre. E quanto que é um bimestre em termos de meses? Um bimestre é 2 meses. Então, o período mensal é 2 meses. Qual a taxa bimestral? É isso que ele quer saber de mim. Então, é isso que ele está me perguntando. Então, é uma taxa aí ao bimestre. E o período, gente? O período bimestral. Aqui tem um erro, tá? Aqui é o NB, não é isso? Vou arrumar também na apostila. Então, o período bimestral é igual a um bimestre. Vamos, então, montar a nossa equação. Então, vamos dar um zoom aqui para a gente melhorar a nossa visualização, beleza? Então, aqui está a fórmula 1 mais a taxa bimestral elevado ao período bimestral, que é um bimestre, igual 1 mais a taxa mensal. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Taxa mensal elevado ao período de meses. Um bimestre tem 2 meses. Gente, aqui nós necessitamos utilizar na forma decimal. Para o juro composto, nós precisamos usar a forma decimal. Para o juro simples, usamos a forma normal. Para o juro composto, usamos a forma decimal. Se você quiser usar a forma decimal também lá no juro simples, de boa. Você usa a forma decimal e depois converte. Só que eu acho mais chato, tá? Então, no juro simples dá para você usar direto. No juro composto, a gente tem que usar sempre a forma decimal. Então, 5% é 0,05. Vamos lá. Qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. Então, basta escrever fora. 1 mais taxa bimestral. Igual 1 mais 0,05. Eu fiz direto. Vai dar 1,05. 1,05 elevado ao quadrado é 1,05 vezes 1,05. Se você fizer a multiplicação, você vai encontrar 1,1025.
Esse 1 está positivo, passa a negativo, então fica taxa bimestral igual 1,1025, aí o 1 que estava positivo passou negativo. 1,1025 menos 1, sobra o 0,1025. Isso aqui, gente, em forma de porcentagem, a gente aprendeu lá nas aulas de porcentagem, né? Dá 10,25%. Dezena, unidade. 10, 0. 10%. Aí o terceiro aqui é o número que vem depois da vírgula, 0,25. Então, é 10,25% ao bimestre. O que eu quero que você perceba aqui? Que aqui não aconteceu igual no juros simples. Porque no juros simples, se é 5% ao mês, com 2 meses, ou seja, com um bimestre, vira 10%. Aqui no juro composto, não. No juro composto, rola juro sobre juro. Então, se alguém te prometer pagar 5% ao mês, é melhor do que ela prometer para você 10% ao bimestre. Porque quanto mais eu fatio o período, mais vai acontecer juros sobre juro. Porque sempre que completa um período, o juro corre. E o juro sempre corre em cima de juro. Então, por exemplo, o ano tem 12 meses. Alguém diga para você, Tiago, o que você quer? Receber 1% ao mês ou 12% no final das contas? É lógico que eu quero 1% ao mês, porque no primeiro mês rola 1%, no segundo mês já rola 1%, não em cima do capital apenas, mas também do juro. Eu falo sobre isso lá na minha comparação de juros simples e juro composto. Então, é por isso que não há proporcionalidade entre as taxas equivalentes dos juros compostos. E é aqui que eu quero que você preste muita atenção, porque isso é algo muito simples e isso é coisa que eles cobram em provas, tá certo? Então, você tem que saber que a taxa equivalente tanto para o juro simples quanto para o juro composto. Taxa equivalente. Agora, a taxa proporcional só faz sentido de falar de taxa proporcional no juros simples. Por quê? A ideia de proporcionalidade, gente, é aquela que sobe na mesma escala, certo? Então, por exemplo, se eu aplicar algo com 1% ao mês, se eu aplicar um mês, eu ganho 1% no juros simples. Se eu deixar 2 meses, eu ganho 2%. Veja, conforme eu aumento os meses, na mesma proporção, aumentam os juros. Se eu aplico algo com 3% ao mês, um mês, 3%. Se eu dobrar o período, 2 meses, vai dobrar o lucro, 6%, certo? Então, sempre vai ser essa ideia. Dobra o período, dobra o juro, certo? Então, essa ideia de dobra um, o outro também dobra, triplica um, o outro também triplica, isso é proporcionalidade, certo? Então, isso só acontece no juro simples, porque no juro composto, se eu dobro o período de capitalização, eu mais do que vou dobrar o juro, certo? Preste atenção no que aconteceu aqui. Pensa aqui, 5% em um mês. Com 2 meses, não ficou 10, ficou 10 e mais um pouco, 10,25. Então, não há uma proporcionalidade, beleza? Então, esse esforço todo é para te explicar isso. Então, guarda isso na cabeça. Taxa equivalente vale tanto para juros simples quanto juro composto. Agora, proporcional só vale para juros simples, certo? Porque no composto corre juros sobre juros. Então, se eu dobro um, o outro vai mais do que dobrar, beleza? Então, é isso. Eu espero que você entenda e nunca esqueça isso. Taxa proporcional só existe para juros simples. Bom, então é isso, mais uma aula concluída. Se você tem alguma dúvida, volta aí, assiste de novo. Se você já entendeu, está na hora de praticar. Está aí na nossa apostila o link para você fazer a lista de exercícios. Então, você baixa o PDF, tenta fazer antes de assistir a correção. Se você quiser ir tentando e já vendo, o link, o vídeo vai aparecer na tela aí para você. Então, você clica aí no vídeo e já vai direto para a lista. Mas antes de me ver resolver, para o vídeo e tenta fazer sozinho. Pratique, tá bom? De um modo ou de outro, baixando a apostila ou indo direto para o vídeo, eu espero que você tenha bons estudos e lá eu tenho certeza que você vai firmar melhor o que a gente falou aqui. Então, até mais.